Então, pensando em arranjo, voltando com o concurso aqui, né? Pensando em arranjo espacial, nos sistemas, o que, que a gente tem? Primeiro, tem que se pensar qual espécie, clima, o objetivo do sistema, que nem eu já falei, se eu quero manter a cultura agrícola por mais tempo ou não, se meu foco é gado, se eu quero madeira para serraria, para energia, qual o nível de manejo eu vou colocar, tecnologia, né? Finalidade, pensando na madeira, se eu quero madeira para serraria, é interessante fazer desbaste, fazer desrama. E desbaste também pode ser feito. Mas é interessante fazer desrama, que é a poda, para gerar madeira livre de nó. O espaçamento e o arranjo tem que facilitar o tráfego de máquinas e ser múltiplo, então 1 metro para cada lado aqui, múltiplo do meu equipamento. Então, meu equipamento aqui fazendo 3 passagens inteiras, por exemplo. Justamente calculado de acordo com a largura da máquina. Então, largura da máquina, múltiplo disso, mais 1 metro para cada lado. Então, não existe espaçamento específico. Esse é o ponto. Tipo, cada caso é um caso, cada produtor vai definir o que é melhor para ele. Forma de copa, então, colunar, cônica, elíptica é melhor do que formas muito horizontais, globosas, que podem sombrear demais. Os espaçamentos podendo ser linhas simples, uma linha, tipo linha simples, 2 linhas, então 2 linhas, um espaço da cultura mais 2 linhas, isso que é linha simples, linha dupla. Então linha simples eu tenho uma linha, o espaço, uma linha. Linha tripla, 3 linhas, 20 metros, mais 3 linhas de eucalipto. E podendo ser 3 metros é plantio simples. Depois eu vou mostrar dados mostrando o incremento. E pensando no ILPF para gado, a gente chegou no 10/4 como um sistema que dá um rendimento de 25% anual. Então, eu tenho um rendimento no meu dinheiro de 25% trabalhando com o ILPF 10/4. Lembrando que isso vai depender do tamanho do meu maquinário. Se eu coloco 10/4 e meu maquinário é maior que isso, eu não vou nem conseguir passar ali, né? Então, diferentes espaçamentos, desde 5 até 30, 40 metros. E isso aqui é o metro quadrado por planta. Quantas árvores, quantos metros quadrados eu tenho por planta, quantas árvores por hectare, área de pasto, área de floresta. Então, 3/2 eu tenho 100% de floresta. O 30, linha simples, 30 metros, eu vou ter 10% da área ocupada por floresta. Linhas duplas, linhas triplas. Então, isso é o detalhe, o espaço que eu tenho da máquina, mais 2 metros, que é 1 metro para cada lado. Então, isso é a definição do espaçamento que eu vou ter entre as mudas. Lembrando que, voltando aqui, linha simples, eu vou utilizar para madeira serrada. Por quê? Quando eu planto linha simples, eu tenho mais espaço, a madeira vai crescer mais em diâmetro do que competindo linhas duplas, triplas. Além disso, se eu tenho linhas triplas, por 3 árvores aqui, o que eu tenho em geral é que as árvores da lateral elas tendem a curvar buscando luz. E eu tenho a pior qualidade de madeira, por exemplo. Então isso acontece muito. E aí ou com linhas duplas e triplas, ou eu trabalharia com desbaste no meio do caminho, ou seja, eu cortaria essas 2 linhas laterais e trabalharia com madeira para energia, e a madeira serrada ficaria só central por mais tempo. Então, com 7 anos, eu tiraria as linhas laterais e
com 11, 12 ou mais anos, eu tiraria essa planta central. Daria para trabalhar assim, pensando no espaçamento triplo. E aí, para energia, não, isso não importa. E aqui, nesse espaçamento para a serraria, eu trabalharia nas árvores que forem ficar, fazendo desrama, deixando madeira livre de nó, que tem maior valor agregado. Seria isso, então. E já para energia, eu posso trabalhar com linhas duplas, triplas, sem problema, que seriam esses espaçamentos aqui, tendo maior quantidade de árvores por hectare. Então, alguns modelos, linhas simples, 5 por 10, 10 por 10, 5 por 20. E aí, entrando com espécies que demandam mais área, por exemplo, eu trabalhando com mogno africano, eu trabalharia com 10 por 10, 10 por 5, pelo menos. Ou 5 por 20, porque ele tem uma copa, pode ter uma copa que vai influenciar, então... E aí, como ele cresce um pouco mais lento, eu posso manter a cultura por mais tempo, pensando numa espécie como essa. Lembrando que é interessante sempre plantar leste-oeste, mas em caso de relevo acentuado, as árvores devem ser plantadas em nível, sempre respeitando esse plantio em nível. Em áreas mais planas, fazer plantio leste-oeste. Linhas duplas, então espaçamento 3 por 2 ou 3 por 3. Então aqui 3 metros entre as duas linhas, 2 metros entre cada planta. E aí aquele espaçamento variando de 10 até 50 metros entre essas linhas duplas ou triplas. Plantio em bosquete, eu vou plantar pequenos bosques, então 4 mais linhas, e vou fazer um rank aqui de 10 a 50 metros para pastagem. Nesse caso, deve-se lembrar que se eu plantar 3 por 2, eu vou limitar luz onde tem muitas árvores e vai diminuir a produtividade da pastagem, nesse ponto. Então, às vezes não é tão interessante esses bosques. Eu vou mostrar, tem um vídeo que eu fiz logo no começo do curso. Eu fui em Naciolândia, na propriedade do Abílio, que é um pesquisador da Embrapa e tem ILPF. Eu fiz algumas filmagens lá mostrando o sistema dele. Ele plantou com linhas, inicialmente com linhas triplas ou quádruplas, não lembro, e hoje ele planta linhas simples, mesmo com a finalidade de energia. Justamente porque sombreia menos nesses bosques, nesses pequenos bosquetes. Plantio de espécie na pastagem, isso mais para pecuária floresta, e plantio como cerca viva também. É muito interessante eu cercar minha propriedade com árvores. Porque se eu cerco, por exemplo, com eucalipto, daqui a alguns anos eu corto esse eucalipto acima da cerca, ele vai rebrotar, eu tenho uma cerca que vai durar muitos anos, muito mais do que um moerão tratado. Relação do alinhamento, a gente já discutiu. É interessante o plantio leste-oeste, que vai ter uma maior insolação, mas onde não der, eu planto em nível. E às vezes, quando plantar em nível, eu dou um espaço maior entre as plantas aqui na linha para que o sol pegue melhor no sentido leste-oeste. Entendeu? Eu posso deixar uma quantidade menor de árvores na linha, deixando esse sol passando aqui, melhorando a insolação do sistema. Aqui um exemplo, então, eucalipto plantado leste-oeste, e aqui um eucalipto plantado norte-sul, sombreamento muito maior. Aqui um espaçamento menor, né? Isso aqui deve ter 6 metros no máximo. Então, só mostrando os arranjos, espaçamento puro, linha, uma linha, linhas duplas,
linhas triplas. E aí com os espaçamentos dos rinques aqui de plantio. O manejo, eu posso fazer a cerca para o gado, né? No próprio moerão, cerca eletrificada. Então no próprio moerão de cerca aqui, eu faço essa cerca elétrica. É interessante não permitir mato competição no eucalipto até 2 anos e a entrada do gado pelo menos 1 ano. Porque se eu entro muito cedo, aqui tem no máximo 6 meses, o gado pode causar, isso é eucalipto, e o gado pode causar dano no meu eucalipto e aí ser prejudicial. Se o eucalipto é para serraria, é interessante fazer desrama, como já comentei. A gente já viu em silvicultura essa parte da desrama. Tá, eu vou deixar agora e vou entrar em culturas agrícolas. Então, vou parar aqui esse vídeo, vou postar pequenos vídeos, eu acho que fica melhor para vocês.